companheiras, olá companheiros, saudações petistas. Essa é mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 18 de junho. Eu sou o Patrick e conduz a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, a gente vai escutar a companheira Carminha Carpintero, que é médica sanitarista aposentada, falar pra gente sobre a terceira onda da pandemia no Brasil e a volta ao patamar de mais de 2.000 mortes diárias. O companheiro Ismael César, da CUT, comenta a votação no Senado e a privatização da Eletrobras. Rodrigo Poleto, secretário da Juventude do PT do Rio Grande do Sul, fala sobre os atos de amanhã, dia 19 de junho. Escutamos ainda a companheira Ronalda Barreto, da Associação Docente da Universidade do Estado da Bahia, que comenta a proposta de reforma da Previdência do governo Rui Costa. E pessoal, começamos a edição de hoje trazendo os números mais recentes da pandemia aqui no Brasil. Nas últimas 24 horas foram registradas mais 2.495 mil mortes, segundo o CONAS, Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde. Com esse número, o país atinge a marca de 498.499 mortes. Ou seja, gente, é muito provável que neste sábado nós atinjamos a marca de 500.000 de mortos. Lembrando sempre, atingiremos oficialmente, porque ainda temos um grande número de subnotificações e talvez nós já tenhamos passado bastante desta triste marca de 500.000 pessoas mortas em razão da Covid-19 e da política assassina e genocida do governo Bolsonaro. Como a gente vinha comentando aqui no podcast já há algumas edições, o país embarca numa terceira onda, sem talvez nunca ter terminado a primeira e a segunda. E com isso, a registrar mais de 2.000 mortes diárias. Como a gente falou, foram quase 2.500 nas últimas 24 horas. Sobre esse assunto, a gente vai escutar agora a companheira Carminha Carpintero, que é médica sanitarista aposentada e militante do PT na cidade de Campinas, em São Paulo. Olá a todos, sou Carminha Carpintero, sou médica sanitarista, aposentada da Prefeitura de Campinas e atualmente como professora convidada no Departamento de Saúde Coletiva da Unicamp. Sou militante do PT Campinas, do SUS e da Defesa da Vida. Para falar sobre a Covid-19 e essa muito provável terceira onda que tá se mostrando, eu vou fazer uso também de uma analogia marítima, já que estamos falando de onda. O Brasil ontem atingiu 496 mil mortes, com um crescimento de 2.335 mortes ao dia. Isso quer dizer que volta a crescer o número de óbitos por dia depois de um período de uma certa estabilidade alta, porque nunca ocorreu uma queda. Então, porque não tenho certeza se trata de uma terceira onda ou se, na verdade, nós estamos vivendo desde março de 2020 em pleno maremoto. E o que tem acontecido são momentos em que as ondas se tornam maiores e que matam muito mais gente e momentos em que o mar está um pouco mais calmo. Eu diria, então, que nós estamos vivendo esse maremoto no mar aberto com condições completamente diversas. Alguns em grandes transatlânticos, alguns em pequenas lanchas, alguns em barcos um pouco melhores e alguns em jangadas. E até mesmo tem aqueles que estão nadando, que estão dentro da água tentando sobreviver. Em todas essas embarcações, há alguns marinheiros que tentam ajudar as pessoas que estão naquele barco. Esses marinheiros e marinheiras são os profissionais da saúde, os epidemiologistas, os cientistas que têm tentado orientar, que têm tentado pilotar aí esses barcos. Então, o que está acontecendo nesse momento? A vacina realmente deu uma acelerada, mas não num ritmo suficiente para diminuir, para começar a dizer que estamos vendo terra firme. Então, desde o início,
o que aconteceu é que houve muitas diretrizes, ou melhor, houve falta de diretrizes, houve muitas orientações equivocadas, exemplos equivocados, do governo federal principalmente, e de muita confusão nas orientações. O que não foi feito desde o começo, que poderia ter ajudado nessa travessia, seria um investimento maior na atenção primária ou atenção básica, com um acompanhamento e monitoramento passo a passo das pessoas contaminadas que não estavam hospitalizadas, porque essas continuam transmitindo. Nesse momento, continua se investindo pesado nos hospitais, nas UTIs, que estão saturadas, não tem mais para onde crescer, e pouco se investe nesse monitoramento, nesse momento em que algumas pessoas, por terem atingido um pedacinho de terra, imaginam que já estão a salvo. E, na verdade, estão colocando em risco todo o resto da população, mas não culpabilizando essas pessoas, e sim o governo, que não consegue dar melhores condições, não conseguem dar condições reais para que essas pessoas possam vencer esse maremoto. É importante lembrar que, mesmo que se agilizasse muito a vacina, a estratégia que está se tomando na vacina para a vacinação da população também é uma estratégia um tanto equivocada. Está se tratando o caso da Covid como se fosse um caso individual, trabalhando com as comorbidades, com a idade, que não se trata de erro, mas se trata de uma escolha única de uma estratégia, quando deveríamos estar tratando o problema como um problema coletivo e não individual. Então, seria o caso, desde o início da vacina, já temos como identificar as áreas onde tem mais casos, onde tem mais óbitos, sabemos que essas áreas estão relacionadas às condições de vida, às condições precárias, pessoas que não podem parar de trabalhar. Então, seria estratégico uma vacinação em massa nesses locais. Lembrando o caso da cidade de Serrana, que comprovou que a vacinação da maior parte da população levou a uma queda importante nas internações e nos óbitos. Então, deveríamos tratar esse momento da pandemia pensando nessa estratégia de áreas vulneráveis e não de indivíduos vulneráveis. E, por fim, lembrando que esse maremoto vai nos trazer uma ressaca enorme, mesmo que a gente consiga sair, que grande parte chegue até a terra firme. Como chegarão essas pessoas? Chegarão um número muito grande de pessoas com doenças descompensadas que não foram tratadas durante a pandemia, como os cânceres, a hipertensão, os AVCs, e também muito fortemente as sequelas da Covid, que nós já estamos vendo que está sendo chamado já da doença pós-Covid. Então, o que eu posso dizer é assim, estamos no mar aberto, com péssimos condutores, com pouquíssimas pessoas, marinheiros e marinheiras muito cansados, e a Terra ainda se mostra muito distante. Valeu, Carminha. Muito obrigado, companheira. E, pessoal, essa semana o Senado Federal votou a MP que trata da privatização da Eletrobras. Por 42 votos a 37, a maioria dos senadores votaram a favor de entregar patrimônio e a soberania energética do país. Sobre esse assunto, a gente escuta agora o companheiro Ismael César, que é da direção nacional da CUT, a Central Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Patrick, nesta quinta-feira, 17 de junho, o Senado Federal aprovou um verdadeiro crime de lesa pátria, digamos assim, ao aprovar a privatização do sistema Eletrobras. Ou seja, por 42 votos favoráveis a 37 contra, a maioria dos senadores votaram a favor da medida provisória 1031, encaminhada pelo governo genocida de Jair Bolsonaro, que privatiza esse sistema e que trará graves consequências para o país. Começar pelo aumento da conta de luz, a população em particular, a população mais pobre, mais carente, fora as questões de desenvolvimento econômico e social, em particular também nas regiões mais carentes desse país, a região norte e a região nordeste, que serão prejudicadas em nome do lucro
a ser enviada às sedes dos seus futuros controladores. Aquela velha lógica, aproveitando uma situação extremamente difícil em que passa já o país, a classe trabalhadora, aproveita uma situação de pandemia e começam a passar a boiada. E, na verdade, a privatização da Eletrobras traz problema, como bem lembra os companheiros da Federação Nacional dos Urbanitários, onde o meio ambiente também será afetado com políticas de descaso, como ocorreu com a Vale do Rio Doce, também privatizada durante o criminoso governo de Fernando Henrique, onde essas empresas jamais se preocupam em proteger os biomas onde atuam e as populações locais, né? Basta citar aqui o caso de Brumadinho. Ou seja, vender a Eletrobras é abrir mão das nossas bacias hidrográficas, né, de controle da nossa água, como cito aqui o exemplo do Rio São Francisco. Lembrando que a Eletrobras é uma empresa, a maior empresa da América Latina, a quinta maior empresa do mundo, é um patrimônio extremamente importante do povo brasileiro, com 59 anos de existência e que, ao longo de décadas, vem gerando energia a preço justo e que, repito, com essa privatização, tende a garantir o lucro, né, daqueles que irão comprá-la. Perde a sociedade, perde o povo brasileiro, perde o Estado brasileiro com essa destruição. Inclusive, a situação de pandemia ajudou com que o governo cometesse esse crime. Agora, o projeto volta para a Câmara dos Deputados, a Central Única dos Trabalhadores irá fazer a pressão necessária, o setor elétrico, a pressão junto aos parlamentares. Inclusive, cabe aqui ação junto ao Supremo Tribunal Federal e ações que serão encaminhadas questionando essa privatização criminosa que foi efetivada aí pelo governo de Bolsonaro, Paulo Guedes, que, diga-se de passagem, fizeram todo tipo de lobby, promessa e concessões fortes, né, junto aos senadores e que também o farão agora na Câmara dos Deputados, visto que o projeto, repito, retoma para a Câmara dos Deputados. Mas a luta continua, a mobilização colocada agora para este sábado, dia 19, o centro, para além de barrar a reforma administrativa, que é a PEC 32, o centro também é barrar esse projeto de privatização do sistema elétrico do país, que tem uma importância muito grande do ponto de vista, né, da integração, um sistema integrado que leva energia de norte a sul desse país e que precisa ficar na mão do Estado, ou seja, na mão do povo brasileiro. E é por isso que nós precisamos continuar a luta para derrotar esse governo, para retirar Bolsonaro e colocar no seu lugar um governo que atenda às reivindicações do povo, né? Um governo que anule todos esses atos que vieram a partir do golpe colocado contra a presidente Dilma Rousseff, ou seja, revogar a emenda constitucional 95, que é o teto de gasto, revogar o projeto de terceirização, revogar a reforma trabalhista, revogar a criminosa reforma da Previdência e agora também, caso se concretize, né, a privatização da Eletrobras, que também seja revogado essa criminosa entrega desse importante patrimônio do povo brasileiro. Mas a luta continua, Patrick. Dia 19 será mais um passo nesse sentido e, com certeza, assim que normatizar a situação desse país, nós temos absoluta convicção e certeza que o povo continuará ocupando as ruas para impedir que esse genocida continue a governar, a administrar esse país contra a maioria do seu povo. Valeu, Ismael. Obrigado, companheiro. E, gente, é preciso muita luta, muita mobilização, tanto para derrotar o governo Bolsonaro, derrotar as suas políticas nas ruas, mas também para desfazer todo esse pacote de maldades que ele, junto com a direita, e inclusive a direita camuflada de centrão, estão aproveitando a pandemia para aprovar. Sobre as mobilizações convocadas para o dia de amanhã, 19 de junho, que é a segunda data após o importante 29 de maio, onde em centenas de cidades, milhares de pessoas foram às ruas, nós teremos novamente grandes mobilizações. Sobre a construção desses atos, a gente vai escutar agora Rodrigo Poleto, que é secretário da Juventude do PT do Estado do Rio Grande do Sul. E aí, Patrick,
E aí, companheiros e companheiras que acompanham o podcast Em Tempos de Guerra, Esperança Vermelha, eu sou Rodrigo Poleto, estou secretário estadual da Juventude do PT aqui do Rio Grande do Sul. E hoje eu venho aqui a convite aí do nosso companheiro para falar um pouco sobre essas mobilizações do 19J e também relembrar um pouco do que foi o 29M, né? Todo o nosso país, que foi o primeiro movimento de massas nas ruas que agora na pandemia em 2021, né, contra tudo isso que representa o governo Bolsonaro, as políticas genocidas, essa política neoliberal que está sendo adotada no nosso país. E a gente vem desse 29M aí, que foi o primeiro movimento, que contou com a mobilização de mais de 180 cidades do Brasil todo, com uma organização, uma mobilização de amplos setores progressistas do nosso país, né? A gente vem agora com essa maior organização já tendo confirmadas mais de 310 cidades brasileiras que vão ter o ato pelo Fora Bolsonaro, em defesa da vacina, em defesa do auxílio emergencial de 600 até o fim da pandemia, em defesa dos nossos direitos, contra todos esses retrocessos que estão acontecendo, por comida na mesa, e a luta que nos unifica, que é a luta pela vida, né? Porque a gente sabe que o governo Bolsonaro, ele representa um governo da morte, que a gente já ultrapassa aí mais de 495 mil vidas perdidas, ceifadas por esse governo. A gente está chegando à marca de 500 mil de mortos por esse vírus, mas o vírus não está matando sozinho, ele está matando com grande ajuda das políticas adotadas pelo governo Bolsonaro, que despreza a ciência, traz o negacionismo à tona, despreza todas as recomendações sanitárias de saúde dos órgãos mundiais, dos órgãos nacionais, enfim. A gente vê isso no dia a dia, né? Tanto que essa semana o Brasil registrou em um dia só mais de 30% das mortes do mundo inteiro, sendo que a gente tem 2% da população mundial, né? Então a gente vê ali o tamanho do descaso desse governo com as vidas do povo brasileiro, com as vidas brasileiras, né? E o movimento que surgiu no dia 29, eu tô chamando ele de movimento de labareda. Um pouco engraçado, mas é que é um movimento que acendeu a chama no povo brasileiro de fazer essa mobilização, fazer essa movimentação, ir para as ruas e lutar pelos direitos depois de um período longo de inércia, né? Que a gente vive aqui no nosso país, que parece que amorteceu a mobilização da classe trabalhadora e do povo brasileiro, né? Porque quase que foi normalizada toda essa situação, todo esse descaso que a gente vive todo dia. Mas a gente precisa ir para as ruas, porque cada dia que a gente vivencia o governo Bolsonaro é um dia com mais sofrimento, com mais doença, com mais desemprego, com mais fome, com mais miséria e com mais morte, né? Então, a gente tem a necessidade de se mobilizar, a necessidade de ir para a rua, a necessidade de fazer essa movimentação. E agora, para o dia 19, a gente vem com uma organização aí muito mais forte, tende a ser um movimento mais massificado nas ruas, com mais organização, com mais adesão, né? Que a gente vem vendo aí uma adesão muito bacana da sociedade brasileira, né? Uma adesão que as pessoas se mobilizam ou participando dos atos, ou indo para a janela, ou batendo panela, enfim, postando nas suas redes sociais. A gente vê a desaprovação desse governo indo para as alturas e num foguete, né? Subindo a cada dia mais. E a gente precisa canalizar isso para dar um fim nesse governo, porque é só a luta, a mobilização, a luta social que vai garantir que a gente tenha um fim nessa política, que a gente dê um fim nessa política. Porque a via institucional, a gente já viu aí que o governo Bolsonaro tem na palma da mão e a gente não consegue transformar quase nada só pela via institucional, né? Então a gente precisa da mobilização social, por isso a gente precisa estar nas ruas no próximo dia 19, a gente precisa tomar todos os cuidados, usar álcool gel, máscara, manter distanciamento e levar nossa bandeira da indignação, levar nossa bandeira da revolta e se mobilizar pelo Fora Bolsonaro, ecoar o mais alto possível os nossos gritos num som uníssono do Fora Bolsonaro em todo o nosso país. Valeu, Poleto. Obrigado, meu velho. Pessoal, a gente vai escutar agora a companheira Ronalda Barreto. Ela é coordenadora da ADUNESB, que é a Associação Docente da Universidade do Estado da Bahia. Ela comenta para a gente a proposta de complementação da reforma da Previdência que o governador Rui Costa enviou para a Assembleia
lá no estado da Bahia. Ronaldo, companheira, o Rui Costa apresentou esse projeto, enviou para a Assembleia Legislativa. Agora, a gente sabe que parte do conteúdo dessas reformas estaduais é obrigatório, por conta daquela maldita reforma feita pelo Bolsonaro. Agora, no caso aí da Bahia, é disso que se trata? Ou seja, o governo está fazendo apenas aquilo que é obrigado ou não? Olá, companheiros e companheiras. Eu sou Ronalda Barreto Silva, sou coordenadora geral da Associação de Docentes da Universidade do Estado da Bahia, a ADUNEB. Infelizmente, na Bahia, o governo Rui Costa tem uma grande aceitação em relação à reforma da Previdência realizada pelo governo Bolsonaro. Para se ter uma ideia, em 2018, o governo da Bahia aumentou a alíquota da Previdência, mesmo antes da aprovação da reforma da Previdência no plano federal. Agora realizou uma nova reforma na Previdência, dia 16 último, em que instituiu o aumento progressivo da alíquota da Previdência e também a contribuição de aposentados e pensionistas passa a ser para todos cujos proventos ultrapassem um salário mínimo. E ainda um elemento novo é a possibilidade de contribuição extraordinária em caso de déficit atuarial. O grande problema é que o déficit não é esclarecido pelo governo por meio de estudos atuariais. A Bahia sequer tem uma unidade gestora para realizar estudos atuariais. Então, o servidor fica à mercê deste governo, que tem práticas extremamente neoliberais, e do próximo governo, que não sabemos quem é, claro. A gestão do governo Rui Costa, além de impor todas as mazelas ao funcionalismo público na reforma previdenciária realizada em janeiro de 2020, conferiu novas perdas na reforma realizada no dia 16 último. E sob o discurso de que se trata apenas de regulamentação. Também com a narrativa sedutora de que o cálculo de aposentadoria a partir dos últimos 10 anos de contribuição seria favorável ao servidor. É um cálculo simplório que não divulga, que retira da Constituição Estadual a fixação das parcelas dos proventos que era incluído nesse cálculo, como subsídio, vencimento, vantagens pecuniárias permanentes do cargo, adicionais de caráter individual e vantagens pessoais permanentes. Transfere essas especificações constantes na Constituição Estadual para ser definida em lei ordinária, ou seja, por maioria simples, a Assembleia Legislativa da Bahia irá definir as parcelas do cálculo da aposentadoria, o que traz uma insegurança jurídica ao servidor e à servidora públicas. Significa que os adicionais sobre o salário das respectivas carreiras, ao ser definido em lei ordinária, facilita a possibilidade de que sejam diminuídos ou até retirados. Mexe nas carreiras, portanto, vai ao encontro, inclusive, da reforma administrativa que está em curso no governo Bolsonaro. Podemos afirmar que é extremamente prejudicial aos servidores, inclusive teve manifestação dos policiais que eles perdem um adicional que é uma chamada condição especial de trabalho. Ronaldo, uma outra coisa, do ponto de vista dos servidores públicos do estado da Bahia, o processo de construção dessa proposta, ele foi participativo, foi positivo? O governo permitiu pelo menos o diálogo com as categorias? Em relação ao processo de reforma da Previdência, tanto em janeiro de 2020 quanto agora, foi de extremo autoritarismo, e num processo extremamente rápido, eu diria maquiavélico, no sentido que dizia Maquiavel que uma ofensa deve ser feita de uma só vez. Assim sendo, em nenhum dos dois processos o governo Rui Costa permitiu qualquer discussão ao servidor público. E assim pôs, com a subserviência dos nossos deputados da Assembleia Legislativa da Bahia, uma reforma na Previdência que é ruim para o trabalhador,
é ruim para o PT e é também ruim para o povo baiano, porque nós, petistas, estamos lutando contra o governo Bolsonaro, entre outras questões, pelo desmonte dos serviços públicos. E o ataque a servidores públicos faz parte do desmonte dos serviços públicos. Esta última reforma na Previdência chegou à Assembleia Legislativa no dia 28 de maio, uma sexta-feira. O prazo para apresentação de emendas pelos deputados expirou no dia 15 de junho. No dia 16 de junho, pela manhã, reuniu e as comissões votaram o texto e à tarde fez a votação em 2 turnos, porque tratava-se de uma emenda constitucional. Então, em um dia, reuniu as comissões todas e mais a votação em plenário em 2 turnos, ignorando completamente todo o apelo dos servidores públicos para o diálogo. E assim tem sido. É um governo que não dialoga com o movimento sindical, não dialoga com os movimentos sociais, implementa políticas neoliberais, ataca as universidades com contingenciamento, com corte de recursos, retirou completamente a autonomia das universidades através de sistemas tecnológicos, entre outros mecanismos, que não recebe o movimento docente há muito tempo, desde a greve, em que uma conquista da greve foi uma mesa permanente de negociação, não saiu do primeiro ponto de pauta, que é sobre a dedicação exclusiva dos docentes das universidades estaduais da Bahia. Então, na Bahia também nós temos um governo ditatorial que está aproveitando a pandemia e a boiada está passando como essa reforma agora na Previdência. Pois é, companheira Ronalda, obrigado pela tua opinião, pelo teu informe aqui no podcast. Muito importante, na nossa opinião, essa não deve ser a postura dos nossos governos, muito pelo contrário. É fundamental que os governos petistas tenham uma postura de diálogo permanente com os trabalhadores e com as suas entidades representativas, em especial quando se trata de temas tão delicados como esse, como é a reforma da Previdência, que invariavelmente acaba retirando direitos, como foi a proposta de Guedes e de Bolsonaro, e que nossos governos deviam fazer tudo possível para minimizar os seus impactos, e não para fazer reformas que acabam tirando, às vezes, ainda mais direitos. Pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha, uma publicação de militantes petistas, todas as segundas e sextas-feiras. Nos encontramos na próxima segunda-feira. Saudações petistas e até mais.